Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui para mais uma reflexão, mais uma aula cristológica e nós iremos hoje abordar nesta aula as tipologias, né? Não humana de Cristo. Então, Cristo aparece na Bíblia, traz alguns tipos, algumas prefigurações, a qual revela uma ação da sua obra, né? Uma, um atributo divino sobre a sua vida, um ministério que foi lhe confiado cumprir aqui na terra dos viventes. Então, a primeira tipologia que Cristo ele representa, né, o Cordeiro de Deus. Então, Cristo é o Cordeiro de Deus, aquele Cordeiro que sempre ele era morto, né, no sacerdócio arônico e também, por que não dizer, no sacerdócio patriarcal. Então, Cristo ele é o Cordeiro de Deus. Então, em João 1:29, João Batista, quando vê Jesus, diz: Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, esse Cordeiro era o principal, né, elemento, posso dizer assim, do processo da redenção e da expiação dos nossos pecados. Também Apocalipse 13:8, você pode ver esse versículo aí, que existe o livro do Cordeiro. Então, o Cordeiro, ele passa ali, lá no Jardim do Éden, com certeza aquele animal era o Cordeiro que foi morto e com a sua pele vestiu Adão e Eva. Depois, na história do patriarca, depois, lá em Isaías 53, até chegar ali em Apocalipse, né, o Cordeiro sendo entronizado. Também em Apocalipse 22:16, Cristo também ele é a estrela da manhã. Então, essa estrela da manhã aí representa a glória de Deus, né? Cristo, ele representa essa glória de Deus. Então, o Cordeiro de Deus, Jesus, ele também é a estrela da manhã. Em 2 Coríntios 4:4, né? A Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça, né, a luz do Evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, Cristo ele é a imagem, expressa a imagem da pessoa de Deus. Então, quem representa toda a divindade em uma forma corpórea, né, com atributos semelhante, né, a de nós seres humanos, se chama Cristo Jesus. Então ele é a imagem de Deus. Então Cristo representa Deus, né? Ele veio aqui na terra, vestir esse corpo humano para representar o próprio Deus. Em Apocalipse 5 e capítulo 5, versículo 5, ele é o leão da tribo de Judá. Por quê? Porque uma promessa foi feita a Abraão, a Isaac e a Jacó. De Jacó veio uma tribo chamada Judá. Então, de Judá, ele ia sair o legislador. Então, de Judá ia proceder os reis de Israel. Então, Cristo Jesus, ele é o rei prometido. Ele é o cabeça, né? Da tribo de Judá. E João 8:12, nós vemos aí Jesus como a luz do mundo. Essa luz aí representa a verdade, a sua sabedoria, a salvação do mundo. E até mesmo alguns acreditam que esse castiçal de ouro que havia ali no tabernáculo mosaico também representa essa luz. Então, Cristo ele é o castiçal, o esplendor daquele castiçal de ouro que estava ali no tabernáculo de Moisés. Também nós vemos também em João capítulo 6, versículo 35, que Cristo é o pão da vida. É esse pão da vida aí de respeito que Cristo veria, né, como sendo um instrumento de alimentação para a nossa vida. Ou seja, o pão que dá vida a todos aqueles que creem. Então, Cristo Jesus, ele é o pão da vida. Em Salmo 118, versículo 22, ele é a pedra da esquina. O que é isso? Cristo é o fundamento de todo o universo, de toda a existência. Ele é a pedra de esquina. Ele é o fundamento, né, do templo do Senhor.
Então, Cristo Jesus é a pedra de esquina. Nós também temos aí Cristo como a porta. Em João 10, versículo 7, Cristo é a porta e a Bíblia diz, né? Que entrar por ele salvar-se-á, entrará e achará pastagem. Então, ele é a porta da salvação. Em 1 Coríntios 10, versículo 4, Cristo ele é a rocha, né? Onde a igreja está fundamentada. E também aquela rocha a qual o povo de Israel ele tomou da água ali, bebeu daquela água maravilhosa no deserto. Então, Cristo Jesus, nós temos aí a água que sacia nossa sede espiritual. E também Gênesis 13:15, ele é a semente da mulher. Então, ele foi a promessa de Deus, o varão, que viria para esmagar a cabeça da serpente. Então, Cristo também, ele é a semente da mulher. O varão guerreiro, né, que luta as nossas guerras, as nossas lutas, as nossas batalhas. Também nós temos em Lucas 1,78 que Cristo Jesus é o sol nascente, ou seja, ele é o esplendor da glória de Deus, né? Ele expressa a imagem e o esplendor da glória de Deus. Então, quer ver a glória de Deus? Então, é somente olhar para Cristo que ele expressa a imagem da glória de Deus. Também em João 15, e versículo 1, ele é a videira verdadeira e nós somos a vara. Então, nós estamos ligados com Cristo Jesus. Então, ele é a videira verdadeira. Essa videira aí mostra a união de Cristo com a igreja e também com o Santo Espírito de Deus. Zacarias 10:4, ele é estaca, né, firmada, glória a Deus. Aí também Zacarias 10:4 ainda, ele é o arco de guerra. Então Cristo é nosso guerreiro, né, que guerreia nossas batalhas. Em Cantares de Salomão, ele é a rosa de Saron. E lírios também dos vales. Então, Cristo Jesus, ele tem uma fragrância especial, a qual alimenta o nosso ser e também a nossa alma. Ele é o perfume que exala. Cristo Jesus, ele tem essa qualificação maravilhosa. E por fim, nós temos aí, né, Cristo como sendo o lírio dos vales, e também em Isaías 28:5, ele é uma coroa, né, esplêndida, e também um diadema de honra. Como assim? Como Cristo, ele é exaltado sobre todos os nomes. Então, dentro deste reino, Cristo, ele é a coroa esplêndida. Ele tem um domínio sobre tudo, sobre todos. É ele que deve ser honrado, né, por todas as criaturas existentes nesse universo. Então, você que está aí ouvindo esta reflexão, lembre, Cristo Jesus é teu alimento, ele é tua água, aleluia. Ele é aquele que liberou o seu sangue, derramou o seu sangue como Cordeiro de Deus para te lavar, te santificar, trazer a redenção, perdão para os teus pecados. Cristo Jesus é aquele que é o teu amigo fiel, aquele que guerreia, né, como um arco de guerra do teu lado. Então, Cristo Jesus é o único digno de ser coroado, honrado. Ele é a coroa esplêndida de Deus e o diadema de honra. Então, que você reconheça esse Jesus de Nazaré, que quer estar com você ligado, ele como a videira e você como a vara, né? Ele quer trazer a luz, o esplendor, a sabedoria, a verdade para iluminar os teus caminhos, para você não andar em trevas. Então, tudo é Jesus, Cristo nosso Senhor. Então, que Deus te abençoe com essa palavra e vamos orar a Deus para que Deus possa continuar nos abençoando e trazendo para você a revelação da verdade, que você possa um dia aí que está aí, você não serve ainda a Cristo, aceitar a Jesus como o seu único e suficiente Salvador da sua alma. Pai de amor, Pai querido, Santo Deus, Jesus, estamos aqui te apresentando essas vidas, Senhor, que está ouvindo, Senhor, essa mensagem.
Que o Senhor possa entrar no seu lar, Senhor, com salvação, com transformação, com mudança. Traz, Jesus Cristo, vida, Senhor. Traz alimento. Traz, Jesus Cristo, satisfação para a sua alma, para a sua vida. Libertando e transformando, Pai. Tu és o Cordeiro de Deus. Tu és a porta da salvação. Tu és o pão da vida. Tu és a luz do mundo. Tu és o arco de guerra. Tu és, Senhor Deus, a coroa esplêndida, o diadema de honra. Pai de amor, é isso que eu te peço, Jesus. Salvação, libertação, vida para esta pessoa, Pai, no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, no nome do Senhor Jesus.